Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo. Esse vídeo ele está inaugurando uma nova playlist que nós vamos fazer, que é sobre um curso preparatório para publicar a profissão de fé. Esses vídeos, né, essa playlist, ela se destina àqueles irmãos que estão tanto na Igreja Presbiteriana do Cabo quanto na Congregação Presbiteriana em São José do Egito, ou também na Congregação Presbiteriana do Novo Horizonte, que pretendem fazer sua pública profissão de fé e por isso precisam passar por esse período de aprendizado para conhecerem melhor as doutrinas básicas da fé cristã e também a conhecerem um pouco mais também sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a denominação a qual eu faço parte e a qual tenho administrado essas aulas. Então nós vamos iniciar, essa primeira aula ela é de fato uma aula introdutória, então todo o conteúdo que nós vamos tratar aqui será de cunho introdutório de fato. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando alguém deseja apresentar-se diante da comunidade e declarar a sua fé para tornar-se um membro da igreja, que nós chamamos de pública profissão de fé, além de ter a experiência pessoal do novo nascimento, deve ter uma noção geral das doutrinas fundamentais da fé cristã. Isso é uma coisa óbvia. Essa questão da experiência pessoal do novo nascimento é algo muito subjetivo, porque é uma experiência entre a pessoa e Deus. Então, é algo que, apesar de nós podermos ver indícios de que a pessoa passou por um novo nascimento, mas é em si uma experiência entre a pessoa e Deus. E essa pessoa que porventura já passou por essa experiência, né, de um novo nascimento, ela reconhece a sua necessidade de Cristo, ela também deve conhecer as doutrinas fundamentais da fé cristã, uma vez que essas doutrinas dizem respeito àquilo que o próprio Cristo ensinou e que os seus apóstolos também ensinaram e que deve ser como base para a vida e a fé daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem seguidores de Cristo Jesus. Nós reconhecemos a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo como fiéis exposições do sistema de doutrinas ensinado nas Escrituras Sagradas. Nós que somos presbiterianos e outros reformados também reconhecem esses documentos como sendo exposições fiéis do sistema de doutrina ensinado na Escritura. Isso quer dizer que a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo estão em pé de igualdade com a Escritura? Jamais. Eles são apenas expressões daquilo que a igreja entende sobre as doutrinas da fé cristã, né, ou que a igreja entendeu durante a história, as doutrinas da fé cristã, e são sintetizadas nesses documentos. Então, é uma forma sistemática de apresentar um corpo de doutrinas. Para você, por exemplo, você não vai ler de Gênesis a Apocalipse para defender um dogma ou uma doutrina da igreja. Quando você vai apresentar uma doutrina da igreja, você apresenta textos que são chave e que comprovam aquela doutrina que você está defendendo. Então, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, eles são essa síntese que falam a respeito das doutrinas e comprovam por meio de textos que a gente costuma chamar de textos provas, né? Textos que comprovam aquilo que está sendo dito pelo documento, aquilo que é crido pela igreja. No entanto, mesmo utilizando esses três símbolos de fé como um sistema de doutrinas, como uma expressão fiel do sistema de doutrinas ensinado na Escritura, nesse curso especificamente nós vamos apresentar uma coisa que é um pouco mais simples, que apesar de simples, aí simples não é simplório, tá? Simples no modo de dizer, mas que apesar de simples é reconhecido pela maioria das igrejas cristãs, que é o credo apostólico. Então a maioria das igrejas cristãs conhece o credo apostólico e reconhece o credo apostólico como contendo ali uma síntese
daquilo que a igreja, todo crente verdadeiro deve crer em todo tempo e em todo mundo, tá certo? Então, o credo, ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Eu coloquei aqui, frisei o termo católica, que é o que está escrito lá originalmente. O termo católica quer dizer universal, tá? Ou seja, são todos aqueles crentes em todo lugar e em todas as épocas. Não está, o termo católico aqui não quer dizer Igreja Católica Apostólica Romana, mas a ideia de que a Igreja de Cristo ela é composta por crentes de todos os lugares e em todos os tempos. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É isso que diz o credo apostólico. O credo não foi escrito pelos apóstolos. O nome refere-se à sua antiguidade e, por comum acordo, representa o resumo da fé dos cristãos primitivos até o término do segundo século. Posteriormente, eu vou colocar um outro vídeo que vai ficar anexado a esse. Vou colocar uma chavezinha para que os irmãos tenham um conhecimento histórico mais apropriado do credo apostólico, tá? Então, eu vou falar alguns pormenores do credo apostólico. Para início, como aula introdutória, o que nós temos aqui é suficiente, tá bom? Então, o credo é uma declaração simples, sistemática e inteligível dos nossos sentimentos a respeito da fé cristã. Desde os primórdios da revelação divina, expressões em forma resumida da fé e prática do povo de Deus têm sido reconhecidas. Ou seja, o credo ele não vem para tomar o lugar da Escritura, mas ele vem para sintetizar aquilo que a Escritura ela ensina. E aí nós temos exemplos na própria Escritura, não aparece o nome credo, óbvio, mas nós temos exemplo na Escritura de formulações credais, né? Ou seja, alguns textos que formulam ou que sintetizam aquilo que determinado grupo crê. Então, a gente tem, por exemplo, os 10 mandamentos, os 2 grandes mandamentos que já são a síntese desses 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, que é conhecido por todos, está lá em Êxodo 20, não farás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então, são os mandamentos que todo crente deve conhecer. Nós temos outros textos que resumem de forma simples, objetiva, essas verdades que são apresentadas, por exemplo, nos 10 mandamentos. Você tem aqui, por exemplo, Mateus, no capítulo 22, verso 37 ao 40. O texto diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observem, irmãos, que quando você pega o decálogo, os 10 mandamentos, você observa que os 4 primeiros mandamentos, eles são relacionados à nossa relação, a redundância, né? Mas eles estão ligados à nossa relação com o próprio Deus. Quando você observa do 5º mandamento em diante, você vê que a relação esses mandamentos, né, do 5º em diante até o 10º,
eles estão relacionados com o trato do homem com o próprio homem. Então, ele está ligado ao relacionamento humano. Tá? Então, observem que aqui nesse texto de Mateus, Jesus ele observa exatamente essa estrutura dos 10 mandamentos, onde há 4 mandamentos que estão ligados diretamente ao relacionamento do homem com Deus, e os outros mandamentos que estão ligados diretamente com o relacionamento do homem para com o homem. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo Paulo, ele foi cristalino nesse texto, fazendo esse resumo. Você pode ver que é uma expressão credal, é um resumo, uma expressão daquilo que se crê, e ele coloca aqui 4 mandamentos que estão de fato ligados desse relacionamento entre homens e homens, e aí ele vai dizer, se houver qualquer outro mandamento ainda, né, todos esses mandamentos são resumidos em uma coisa: o amor. Então, o homem amar ao próximo como a ti mesmo. Então, de sorte que o cumprimento da lei é o que? É o amor. Ele está falando especificamente dessa parte do decálogo que está se referindo ao relacionamento entre os homens e os homens. E ele declara isso como? De uma forma resumida, sistemática e sintetizada, para que aqueles crentes entendam isso. Outros textos poderiam ser citados aqui, e eu vou deixar como tarefa de casa para os irmãos, apontando, né, resumos particulares da fé. Então, você tem Atos 8, 36 e 37, 1 Timóteo 1, 15, 3, 1, 4, 8, 9, 2 Timóteo 2, 11 ao 13, Tito 3, 4, 8. São outros textos que apontam para esse resumo da fé, né? Ou seja, a síntese daquilo que se crê. Então, só para deixar claro que a ideia de credo, né, ou de creio, apesar da palavra creio não estar na Escritura, né, essa expressão, mas ela pode ser por inferência creditada da própria Bíblia, porque os próprios discípulos, os próprios apóstolos, né, na Escritura nós encontramos expressões de uma síntese daquilo que se crê, que é exatamente essa expressão, ou o que quer dizer essa expressão, quando você abre a boca e verbaliza de forma resumida aquele corpo de doutrinas ou aquele corpo de crenças que você crê e que você entende pela Escritura Sagrada. Então, por hoje é só. Deixo aqui agora para os irmãos que Deus os abençoe, continue vos abençoando, que os irmãos se esforcem para estudar e entender melhor as bases da nossa fé. E para os irmãos que queiram saber de onde que eu extraí o conteúdo para essa e as aulas que virão, esse material aí da editora Cultura Cristã, né, vocês podem encontrar na Amazon, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para caso os irmãos queiram possam adquirir. Tá? Que Deus os abençoe, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.